Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês 5 romances que eu pretendo ler em 2019. No final de 2018, quando eu fui conferir os livros que eu tinha lido ao longo do ano, separar os melhores do ano e tudo mais, eu percebi que eu li poucos romances, assim, aqueles romances gostosinhos, aquelas leituras que você lê e se envolve sem pensar muito e que não tem, assim, tanta aquela carga dramática. Eu me senti carente desse tipo de romance e falei, esse ano eu preciso ler mais, desse gênero, mais livros assim, porque eu realmente tô sentindo falta, eu tô morrendo de vontade de ler um romance gostosinho. Sendo assim, eu acabei separando então 5 livros que eu pretendo ler desse gênero ao longo do ano, porque eu sei também que não dá pra eu colocar muito mais que isso, é bem capaz que às vezes eu nem consiga ler esses 5 livros. Ano passado eu tinha separado 6 livros pra ler ao longo de 2018, de gêneros diferentes, acabei lendo só 3 deles, então já viu. O primeiro desses livros que assim que chegou fez meu olhinho brilhar, porque eu falei, é o tipo de livro que eu tô querendo ler um dia em dezembro. Nesse livro a gente vai conhecer uma protagonista que não acredita em amor à primeira vista, até que um dia ela vai estar em um ônibus e de dentro do ônibus ela vai ver de relance assim um cara que vai fazer com que o olho dela brilhe, o coração bata mais rápido, e aí ela vai passar meses tentando encontrar de novo esse cara e não vai conseguir. Um ano depois disso acontecer, ela vai chegar numa festa de Natal da melhor amiga dela e, pra surpresa dela, pra infelicidade dela, a amiga vai apresentar o novo namorado por quem ela está perdidamente apaixonada, e obviamente esse novo namorado é justamente o cara que ela tinha visto ali de dentro do ônibus. Outro livro que assim que eu pensei nessa lista de romances, eu falei, esse aqui eu tenho que ler o quanto antes, Bem Casados, que é o terceiro livro da série Quarteto de Noivas da Nora Roberts. Eu amo essa série, embora eu só tenha lido os 2 primeiros até agora, e tô demorando pra caramba pra dar continuidade a ela. Inclusive esse livro, se eu não me engano, eu tinha incluído numa das minhas metas de leitura do ano passado, em algum dos meses, não consegui ler e ele não voltou para as outras metas depois, e esse ano eu pretendo ler. Nessa série Quarteto de Noivas a gente tem 4 amigas, cada um dos livros focado na história de uma dessas amigas, e elas juntas são sócias, donas de uma empresa de casamentos. Cada uma delas é responsável por uma área diferente dessa empresa, e a Laurel, que é a protagonista desse livro aqui, é a confeiteira, é uma boleira incrível, uma mulher extremamente independente e que sempre foi apaixonada pelo irmão da Parker, que é uma das outras sócias. Só que ela sabe que ela sempre foi vista por ele como uma espécie de irmã mais nova, então ela acaba deixando a paixão que ela sente ali um pouco de lado, porque ela sabe que não vai dar muita coisa. Acontece que o Del, que é esse homem por quem ela é apaixonada, ele é também o advogado dessa empresa, e a Laurel começa a se irritar porque ele tem um jeito ali muito paternalista, muito protetor em cima delas. E é a partir desse atrito entre eles, pode ser que surja ali uma fagulha que vai começar a mudar a química, a relação entre eles. Outro livro que agora tá no meu Kindle e também vai nesse esquema aí, empresa de casamento, é o Casada Até Quarta, que é o primeiro livro da série Noivas da Semana. Esse livro começa quando o mocinho da história precisa de uma noiva, precisa de uma pretendente até quarta-feira. Para isso ele recorre a uma agência de casamentos e ele vai pra lá crente que a pessoa que vai conversar com ele é um homem chamado Sam. Só que quando ele chega lá, ele descobre que Sam, na verdade, é uma mulher que é extremamente atraente, e em vez dele recorrer a uma das mulheres do catálogo que ela apresenta pra ele ali daquela agência, ele acaba querendo que a Sam seja a mulher que ele foi ali buscar. Pra isso ele oferece um contrato de um casamento de 1 ano pra ela, vai dar uma quantia bastante significativa em dinheiro, que vai ser muito útil porque ela tá com familiares doentes e ela precisa desse dinheiro pra ajudar ali no tratamento. Mais um que também tá no meu Kindle e que eu já ouvi recomendações muito positivas deles é o Na Ilha. Nesse livro a gente tem a história de uma protagonista, uma mulher de 30 anos, que é uma professora, que tá cansada da vida dela, tá cansada dos relacionamentos frustrados e ela tá em busca de aventura. Então ela acaba aceitando a proposta de uma família que é pra ela dar aula pra um jovem de 16 anos. Esse menino, ele tá numa fase de remissão de câncer, então ele também, tudo que ele tá querendo na verdade é uma vida normal, é deixar essa coisa da doença pra trás e voltar a simplesmente ser um adolescente de 16 anos. E aí os pais resolvem que eles vai fazer uma viagem, já que ele tá em busca dessa novidade, só que em contrapartida ele precisa
precisa continuar estudando. Justamente por isso eles vão contratar essa professora que, já que tá em busca de aventuras, topa viajar para as Ilhas Maldivas pro menino, que daí, mesmo que ela dê aula, ela também tá nesse todo cenário paradisíaco e tudo mais. Acontece que quando eles estão no avião indo para essa viagem, o avião cai e eles vão ficar presos numa ilha. E além das dificuldades deles estarem ali isolados naquele lugar, também vai ter o fato de que pouco a pouco essa professora vai ver esse garoto de 16 anos ir se transformando em um homem. Eu confesso que eu fiquei um pouco com o pé atrás com essa premissa, não simplesmente por causa da diferença de idade entre eles, mas por a diferença de idade ser significativa nesse momento, enquanto ele ainda é um adolescente. Acho que se fosse a mesma diferença de idade com ele, sei lá, com seus mais de 20 anos, a história era outra. Como ele ainda é um adolescente, eu acho que ainda é um tema um pouco complicado, então eu tô curiosa pra ver, né, como a autora vai desenvolver isso na história, mas ao mesmo tempo, como muitas pessoas falaram que é uma leitura deliciosa, que o livro é incrível, eu tô super curiosa pra ler. E aí, por último, o último livro que eu separei era um dos que estavam na minha meta de leitura pra 2018 e que foi um dos que eu não consegui ler, A Última Camélia, da Sarah Deal. Esse livro, na verdade, eu acho que ele não entra tanto aqui no romance gostosinho, levinho e tal, porque a gente vai ter aquelas histórias que mesclam passado e presente. A história do passado vai ser então um romance histórico, beirando ali a época da Segunda Guerra Mundial. Os livros da Sarah Deal, eles costumam ter também bastante intensidade. Ela trabalha muito bem os dramas que ela constrói em cada uma das tramas, mesmo que seja uma leitura muito envolvente e gostosa. Então aqui eu acho que vai ser um livro com uma carga de intensidade um pouco maior, mas ainda assim, como é uma autora que eu gosto muito, eu tô curiosa pra fazer a leitura. E acabei falando bastante do livro e eu não falei a sinopse dele, e nessa história a gente vai ter, então, como eu disse, uma história que vai se beirar ali a Segunda Guerra Mundial. Nessa história, uma mulher foi contratada pra espionar uma casa em que parece que surgiu uma espécie de flor, de uma camélia, que é um tanto quanto rara. E quando ela vai lá pra poder espionar, vão acontecer algumas dramas envolvendo, inclusive, ao que tudo indica, um assassinato. E aí na trama presente, uma mulher, ela vai pra descansar numa casa, ela vai com um livro e ela vai muito encantada pelas flores que tem lá e tal. E esse livro vai remeter a uma história um tanto quanto obscura do passado, e quando ela começar a se deparar com esse mistério, pode ser que a vida dela também passe a correr risco, assim como a vida da espiã de tantos anos atrás. Contem pra mim aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acham deles, quais vocês gostam e que outros romances nesse estilo vocês também recomendam. E já sabe, se gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite, se inscreva aqui e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade e me acompanhe nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijo a todos, até o próximo vídeo!